Muito bem, gente, estamos de volta aqui com o nosso Cidade Agora. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui os pratos, né? Hoje nós vemos preparado, feriado emendado, tá todo mundo degustando um churrasco. Tem gente que já mandou aí, daqui a pouquinho nós vamos trazer as imagens, porque agora a gente vai acompanhar a rotina de um casal que está percorrendo, não é o Brasil não, gente, é o mundo, em uma casa sobre rodas, um motorhome. E eles passaram aqui por Barra do Garças, a nossa equipe de reportagem acompanhou, tem muita história boa para contar. Veja aí. Essa matéria de hoje é especial e ela é um pouco diferente. Vai ser como um bate-papo para levar vocês em uma viagem que nós não estamos muito acostumados aqui na nossa região. Nós estamos aqui com o Felipe e a Camila, que são um casal, e eles estão embarcando em uma aventura super especial. Eles são de Minas e estão passando aqui em Barra do Garças desde o começo do feriado prolongado. Eu vou me sentar aqui para o nosso bate-papo e eu quero perguntar para vocês: o que vocês acharam de toda essa beleza natural que nós temos aqui em Barra do Garças? Maravilhoso, divino. Aqui é uma cidade encantadora pelas pessoas, pela natureza. Fomos muito bem recebidos por todos. E você, Felipe, conta pra gente o que é que você achou, esse contato que a gente tem com a natureza aqui na nossa cidade. Olha, a gente veio de Minas e a gente está acostumado com a natureza e tal. Mas quando a gente veio para cá, a gente viu que tem muita coisa extraordinária que a gente não tinha noção que existia. Inclusive, um pouquinho antes da nossa gravação, acabou de passar uma arara aqui maravilhosa, né? Camila, conta um pouco pra gente, você já me contou que é agente de turismo, conta um pouco de quais foram as maiores diferenças que você percebeu tanto no bioma quanto também na cultura aqui da região. Então, nós somos mineiros, então a gente tem esse espírito acolhedor e nós identificamos que aqui também tem. As pessoas, todo mundo disposto a ajudar e as belezas são diferentes. Então, como agente de turismo, eu vim com o propósito de conhecer as trilhas, os locais, para passar melhor para as pessoas que querem viajar. E Felipe, eu gostaria então que você começasse contando um pouquinho da história de vocês, da trajetória de vocês e como que vocês vieram parar aqui em Barra do Garças nesse feriadão prolongado que nós tivemos. Tá bom, a gente gosta muito de viajar, né? A gente está junto já tem uns 10 anos mais ou menos, né? E a gente já viajou desde o início do nosso relacionamento, né? Então a gente foi para vários países, a gente viaja para fora e a gente começou a gostar do motorhome. Inclusive, eu fiz uma viagem até com minha mãe para Portugal, a gente alugou um motorhome lá, foi extraordinário, ficamos 10 dias lá. Minha mãe, o sonho dela era viajar de motorhome, minha mãe já está idosa, com 80 anos, então foi assim, uma experiência surreal. Depois eu chamei a Camila para a gente fazer uma viagem também de motorhome na Suíça. Então a gente ficou 4 dias lá, a gente pegou um motorhome novinho, a gente se hospedou assim dentro do motorhome, em frente aos Alpes Suíços. Foi uma experiência extraordinária também. Depois a gente foi para os Estados Unidos agora em dezembro passado, a gente alugou um motorhome, minha irmã mora lá com os filhos. Aí nós fomos para Nova York de motorhome, assim, foi muito bom, sabe? E aí a gente já estava olhando um motorhome para comprar e tal, e a gente teve sorte, porque um amigo nosso conhecia uma pessoa que também era colega nosso em comum. E aí ele falou que ela estava vendendo um, que ele sabia que a gente estava querendo comprar, entendeu? E aí deu tudo certo, a gente gostou, o motorhome é muito bom, ele está seminovo e tem, claro, né, tem umas coisas que a gente achava que poderia ser melhor, outras que está ótimo, mas a gente está super satisfeito, sabe? E aí a gente tem essa flexibilidade de parar em qualquer lugar, assim, entre aspas, né? Desde que respeite a cultura local, as leis locais, né? Mas a gente às vezes fica autônomo de energia elétrica, né? Que a gente tem placas solares, a gente tem bateria estacionária grandes, né? Que nos dão essa autonomia. E também a gente tem uma caixa d'água grande, potável. Então a gente pode ficar, assim, 4, 5 dias sem precisar de uma estrutura. Tá? Claro que aqui é muito quente, então a gente precisa de energia elétrica, porque a gente precisa de ar-condicionado, e o ar-condicionado só funciona
na energia, aí a gente está num camping, entendeu? E outra coisa que eu queria falar também, aproveitando, que quando a gente viaja, às vezes mesmo a gente não estando num camping, a gente fomenta a economia local, porque a gente vai no mercadinho, a gente compra alguma coisa no mercado, a gente põe gasolina, a gente troca um óleo, a gente vai na farmácia, então às vezes as pessoas têm um ponto de vista achando, poxa, mas eles vão ficar sem gastar com estadia, o município não vai ganhar com a estadia deles. Estão muito enganados, porque a gente gasta com várias outras coisas e no final todo município sai ganhando, entendeu? Então é um ponto de vista que tem que ser analisado melhor, entendeu? E Camila, então eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Primeiro que você explicasse um pouquinho, porque talvez quem está em casa não entenda muito bem o que seria um motorhome, como que funciona. E aí eu queria aproveitar o gancho da sua explicação para você explicar quais foram as maiores diferenças que você encontrou assim de cuidar de casa, não que o Felipe também não cuide da casa, né? Mas de administrar assim uma residência que agora é sobre rodas, né? Nossa, é muito complicado, mas é gostoso. Deixou um copinho fora do lugar, já virou bagunça. Então isso é pra mim mesmo, porque eu sou muito bagunceira, então eu tô aprendendo aos poucos. Então assim, a gente vive com o mínimo, porque anteriormente, há um mês atrás, a gente vivia numa casa. Então agora a gente vive numa casa sobre rodas de 5 metros quadrados. Então temos um corredor assim pequenininho, onde um passa e o outro fica. Então a gente dá até sinal assim de igual carro, segue, passa, para não ter briga. Mas é muito gostoso. Então assim, a gente está aprendendo aos poucos como viver com menos, utilizar o que nós temos. Então assim, não ficar preocupado com, eu não tenho roupa, eu não tenho isso. Então assim, a gente tem as coisas. Para mim, essa experiência foi assim, está sendo a cada dia usar o quê? Para quê? Eu preciso disso? Eu não preciso? Então, a minha experiência é essa. E para limpar a casa é bem melhor. É só um paninho ali sentada que tá tudo limpinho. Muito bom. E antes da gente partir ali, que eu espero que a gente receba, né, ganhe um tour por essa casa sobre rodas, eu gostaria de perguntar também para o Felipe. Felipe, para você, que vocês dois tiveram essas experiências aqui em Barra do Garças, já visitaram a cidade, já visitaram pontos turísticos importantes aqui da nossa região. Eu queria que você explicasse pra gente se a parada de vocês é aqui, daqui volta para casa, vai para onde, vai continuar aqui, como que vai acontecer esse roteiro de vocês? Então, o que acontece? A gente tem bastante tempo para concluir todo o roteiro nosso, que é bem extenso. Então, a gente fica no lugar de acordo com a nossa percepção, se a gente é bem recebido, se o lugar tem as coisas que nos interessam. Então, aqui a gente já está quase uma semana. A gente visitou alguns lugares aqui, a gente gostou muito, a parte da natureza aqui é extraordinária, assim, você até assusta, falou, uau, como que existe essas coisas, né, intactas ainda e tal. Mas daqui, talvez amanhã ou depois, a gente vai sentido Cuiabá. E a gente vai passar um pouco em algumas cidades no caminho, porque o caminho é muito extenso, então a gente anda umas 3, 4 horas, fica num lugar legal, pode até dormir ali, faz comida, dorme ali, talvez num posto, dependendo da nossa agilidade em chegar, mas a maioria das vezes é mais devagar, então a gente curte aquele ambiente, descansa um pouco, no outro dia pega a estrada de novo, entendeu? O nosso roteiro final, pelo menos o que a gente está querendo fazer, né, nessa primeira etapa, a gente saiu de Belo Horizonte, né? Então a gente foi para Capitólio, aí a gente foi para Delfinópolis, na Serra da Canastra, depois nós fomos para Araxá, aí depois nós fomos para Caldas Novas, Rio Quente, e aí a gente parou um pouco em Goiânia. Eu tive que voltar para trabalhar, porque eu trabalho no esquema de 15 dias, então eu trabalho 15 dias direto e folgo 15 dias direto, entendeu? E aí ela ficou no motorhome sozinha 15 dias, num camping, com estrutura, com segurança, né? E depois, agora nessa quinzena, a gente começou a nossa segunda etapa e viemos para cá, e daqui a gente vai para Cuiabá,
e vai ficar em Cuiabá talvez uns 2 meses, porque também é outro lugar que tem muita coisa, né? Tem a Chapada dos Guimarães, tem Nobres, a gente talvez quer ir lá no Porto Jofre para ver se faz um safari ali no Pantanal também. A questão os valores, aqui os valores são muito altos e como a nossa viagem é longa, a gente não pode ficar gastando como se estivesse de férias, né? Porque geralmente de férias você tem um mês e vai e faz tudo. Não, a gente tem um ano, então a gente não pode gastar tudo no mês. Mas a gente vai conciliando, vai conversando. Ela está fazendo um trabalho muito legal de divulgar as regiões onde a gente passa, que a gente tem um canal no YouTube e no Instagram, né? Depois vão passar para vocês, né? E aí os seguidores estão vendo as belezas onde a gente passa. Então ela dá as dicas de valores, locais para ficar, quem procurar. Então, acho que a gente, além da gente estar curtindo muito, porque o Brasil é maravilhoso, né? A gente tem muita coisa para ver, a gente está ajudando também o comércio e as pessoas do local, né? Então é uma troca, eu acho que é um ajudando o outro e todo mundo seguindo bem. Camila, 15 dias sozinha. Ai. Como que você conseguiu passar por essa experiência? Porque assim... Experiência incrível. Apesar de ter ficado num camping, foi assim, é um momento que você para e pensa assim, gente, que coisa diferente que eu estou fazendo. Se pudesse falar assim, todo mundo façam isso, mas vocês vão me achar que eu sou louca. Mas assim, quem tiver oportunidade, que faça esse tipo de viagem, que se faça sozinho também, fique sozinho. Porque é gostoso saber que você não depende de outras pessoas. Mas assim, foi uma experiência minha. Outras pessoas não dão conta, mas está tudo bem. Mas eu fui bem acolhida lá em Aparecida de Goiânia. Assim, eu tô apaixonada com um casal que me acolheu, me receberam como filha. Então assim, me chamava o tempo inteiro para tomar um café, almoçar. E eu falei assim, eu não quero sair daqui. Eu falei assim... Deus, tomara que coloque pessoas assim nas nossas vidas, porque a nossa caminhada vai ser longa. Então é isso que eu espero, que apareçam mais pessoas legais na nossa caminhada. Então eu quero aproveitar aqui para fechar a nossa reportagem, contando a história desse casal querido que está passando aqui por Barra do Garças, para um tour pela casa de vocês, com todo respeito, se vocês me convidarem também, né? Camila, licença, eu vou entrar na sua casa agora. Bem-vindos, todo mundo. E a gente vai entender a experiência de como que tá sendo esse casal morar em 5 metros quadrados. Acho que é menos, mas tomara que seja mais. Venham, gente. A casa é pequenininha, mas é muito acolhedora. Ó, vamos lá. Um entra e outro passa, fica bem à vontade. Nossa cama. Tá pegando aí, vai? Olha o tamanico da cama, gente. Nós temos uma cama de casal, temos o nosso ar. E o ar tá muito bom, viu? Porque aqui dentro tá geladinho, lá fora tá um calor. E esse ar tá quebrando um galho aqui. Agora eu entendi porque que vocês querem ficar no camping agora, perto da energia. Ainda não temos autonomia para ligar o nosso ar, né, nas nossas placas solares, mas quem sabe? Precisamos de uma ajuda aí. É um de cada vez, viu? O Rivair vai entrar primeiro para mostrar pro pessoal. Gente, olha o tamanico deste banheiro. Tem aqui o vaso, ali à direita a pia, para vocês verem. E o chuveiro ali atrás, mas acho que ele não vai conseguir ver, só se você entrar ali, Rivair. E aqui, ó, à minha direita tem um fogão de 2 bocas, uma pia, um bolinho, olha que chique. O liquidificador, o armário, a geladeira aqui embaixo, um frigobar e um micro-ondas. Olha que chique. Tem até micro-ondas, gente. E aí aqui à direita eu acredito que seja uma sala de estar, né, Camila? Salinha onde a gente pode receber todo mundo e quem quiser visitar a gente, que a gente está aqui no camping, mas as portas estão abertas para todo mundo. Então, para quem quiser conhecer esse casal cheio de energia boa, e a casa deles, né, agora é uma casa sobre rodas, pode ficar à vontade aqui. A Camila já convidou vocês para estarem aqui. E então, depois desse tour pela casa desse casal muito acolhedor, a gente vem desejar para vocês boa viagem, agradecer por ter escolhido, né, a nossa região, a nossa cidade para visitar e ser um pouco da sua casa aí durante esse período de viagem que vocês fazem. A gente queria desejar que vocês tenham
um caminho em paz, assim, que nada atrapalhe, que os problemas sejam poucos para vocês resolverem nessa viagem. Ai, a gente agradece também. Muito obrigada por tudo, gente. Eu também agradeço muito. A gente está vivendo uma experiência assim, extraordinária que vai ficar marcada para sempre. E a mensagem que eu queria passar é que a gente consegue viver feliz com pouco. A gente não precisa de muito para ser feliz. Então a gente não precisa de um armário com muitas roupas, não precisa de coisas de marca, a gente não precisa de nada disso. A gente precisa das coisas funcionais que nos ajudam, que nos dão qualidade de vida para viver em paz, em harmonia. Então, essa é a mensagem que eu quero passar e eu agradeço a oportunidade aí, tá bom? Uma mensagem pra gente refletir, então, com esse casal que está se aventurando aí por esse Brasil afora. Muito bem, muito legal, né, gente? E é isso, né? Às vezes a gente corre demais e a felicidade está do lado e você não vê, né? Porque está procurando em outro lugar. Às vezes não vê o filho crescer, não vê a filha crescer, não participa de todos os momentos, em busca de um sonho, e quando chega lá na frente, você fala, nossa, eu perdi tanto tempo, né? E essa questão de motorhome aí, eu acho que todo mundo em algum momento da vida já teve vontade de fazer isso, né? Ou ainda quer fazer, né? Sair, né, sem destino, fica uns dias num lugar, outro dia no outro, tranquilamente, todo mundo busca ter a condição, né, a independência para um dia fazer isso. E muito bem-vindo, cada vez mais pessoas como o Motorhome têm vindo buscar refúgio e passar uns dias aqui em Barra do Garça.